Como médica, eu sei que a maioria das pessoas não pensa na morte até que sejam obrigadas a ficar cara a cara com elas. Mas há 20 anos atrás, eu não estava apenas fisicamente morta, mas já havia morrido há algum tempo. E essa experiência mudou tudo sobre o que eu sou e sobre quem eu sou. Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você se identifica com o conteúdo do canal, não deixe de fazer a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista a esse vídeo até o final e se gostar do conteúdo, deixe o seu like e não deixe de escrever nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o nosso canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com o valor que desejar. Você também pode dar a sua contribuição através da aba Valeu, logo abaixo da tela que está exibindo o vídeo. Desde já, o canal agradece. Meu nome é Mary. Eu sou uma cirurgiã ortopédica, moro nos Estados Unidos e sou mãe de 4 filhos. Como médica, eu não vivo no meio de muitas pessoas que queiram falar sobre as experiências de quase morte que tiveram. As pessoas na ciência acham que você não pode acreditar em nada sobrenatural. Quando eu estava na faculdade, para mim a morte era definida apenas como morte física. Era apenas um corpo, uma matéria que cessou suas atividades e que vai começar imediatamente a se decompor. Mas a experiência que eu tive mudou muito a minha definição de morte. E hoje, eu acredito que nós não sabemos tudo. Na verdade, nós não sabemos nada a respeito do mundo onde vivemos e sabemos menos ainda sobre os vários planos e dimensões que existem ao nosso redor. Nem preciso dizer que desconhecemos também até onde a nossa alma pode chegar. A minha história começa em 1999, quando eu fiz uma viagem para o Chile para andar de caiaque. Meu marido e as crianças não quiseram ir, e como estava bem cedo, eles ficaram no hotel dormindo e eu fui sozinha com um grupo de amigos que conhecemos durante a viagem. Entramos nos caiaques e começamos a remar pelo rio. O passeio estava bastante divertido e animado. Estávamos andando por caminhos bem fáceis e que não exigiam muito de nossa habilidade. Eu estava ansiosa mesmo, era para chegar em uma parte do rio bastante famosa por ter várias cachoeiras muito bonitas e que ofereciam um pouco mais de emoção do que aquele trecho. Eu e meus amigos continuamos remando no rio e passamos pelas primeiras quedas. O fluxo nessa parte do rio é bem forte, então decidimos correr por uma parte menor da primeira grande cachoeira. E eu fui remando pela correnteza, me afastando da corrente, quando eu vi um outro caiaque com uma remadora também tentando atravessar aquela parte. Ela estava um pouco à minha frente, e quando tentou passar para seguir o fluxo, o caiaque dela ficou emperrado, impedindo a passagem. Se eu forçasse e seguisse pelo mesmo caminho dela, nossos caiaques iriam colidir e afundar. Então eu fui forçada a ir pela parte principal da cachoeira. Eu sabia que esse caminho não seria o mais seguro e que uma queda daquela altura não seria nada boa, mas eu não tinha o que fazer. Então eu fechei os olhos e fui, pedindo a Deus que não deixasse que nada de ruim acontecesse comigo. Tudo aconteceu muito rápido. Embora eu tenha ficado com a sensação de que a queda teria durado muito mais tempo do que realmente levou, ela foi bem rápida. E, na verdade, a queda não era tão alta assim. O único problema foi que o meu caiaque ficou preso nas rochas do fundo do rio e eu fiquei submersa por 3 metros de água. Eu não conseguia respirar. Eu fiquei presa, com meu peito prensado na parte da frente do caiaque e eu mal conseguia me mexer. A força da correnteza me jogou de encontro às pedras com tanta violência que quebrou os ossos das minhas pernas e eu senti a dor de cada parte delas que se partiram. Eu acho que eu imaginei que eu estava gritando, mas claro, eu não estava. Tinha 3 metros de água em cima de mim. Então, de repente, eu comecei a ouvir uma espécie de zumbido.
Sabe quando você é levado para um lugar bem alto e parece que tem um apito bem agudo dentro da sua cabeça? Era assim que eu me sentia. E então eu não senti mais nada. Nem dor, nem medo, nem pânico. E eu me senti mais viva do que nunca. Então eu senti o meu espírito saindo do meu corpo e senti que ele havia sido libertado para o céu. Agora eu observava tudo em cima das nuvens, e lá eu fui recebida por um grupo de criaturas. Eu não sei como definir o que eram essas criaturas. Não sei se eu as chamo de pessoas, espíritos ou seres. A única coisa que eu sei é que eu consegui reconhecer que eles foram muito importantes na minha vida de alguma maneira, como um avô que morreu ainda antes de eu nascer. E eu sei que ele era meu avô, mesmo sem nunca tê-lo visto antes. Nos reconhecemos apenas com o olhar. Estavam lá também a minha falecida avó, meu falecido pai e alguns tios e tias. Eles ficaram muito felizes em me receber e me acolheram, e eu pude sentir o amor que eles sentiam por mim. Então eles começaram a me levar por um caminho. Esse caminho era coberto por centenas de milhares de flores. E eu conseguia sentir o aroma de todas elas. Era o ar mais suave que eu já havia sentido na vida. Aquele perfume acariciava minha alma e eu me sentia em casa. Diante dos meus olhos, eu via uma explosão de cores e formas. Era como se todas as cores, já criadas desde o nascimento do universo, estivessem ali desfilando diante dos meus olhos. Eu soube naquele momento que eu não estava diante de algo natural. Era preciso estar despido do nosso corpo terreno para presenciar algo assim tão bonito e fascinante. Esse desfile de cores marcou uma distorção de tempo e dimensão. Era como se eu vivenciasse toda a eternidade em apenas um segundo, e cada segundo se expandia para toda a eternidade. Esse caminho me levou a uma grande estrutura, uma espécie de galpão gigante, todo brilhante e translúcido. Eu acreditei que ali era o céu ou a morada de Deus, não importa como eu chame. Ali era o lugar onde eu podia sentir a presença do Criador. Mais uma vez, eu senti como se eu estivesse em casa. Ao mesmo tempo que eu estava lá, nesse lugar, eu conseguia olhar para o rio que estava bem abaixo dos meus pés, onde o meu corpo ainda estava submerso na água. Foi de lá que eu vi que um grupo de remadores estava tentando me tirar dali a todo custo. Eu pude ver a preocupação nos olhos deles e o desespero de alguns ao ver que o meu corpo afundado lá embaixo estava preso no meio das pedras. Eles tentavam a todo custo chegar até mim, mas a correnteza forte daquele jeito não deixava que eles se aproximassem. Depois de mais ou menos 15 minutos, eles desistiram do resgate. Eles passaram a pensar em como recuperar o meu corpo e como avisar a minha família. Um deles viu meu colete salva-vidas boiando, sendo levado pela correnteza, e pensou em pegá-lo para o entregar ao meu marido como uma espécie de lembrança. Enquanto ele nadava atrás do colete, ele sentiu a perna dele roçar no meu corpo. Foi quando ele abaixou na água, me pegou pelo pulso, conseguiu me levantar e finalmente me tirou da água. Meu corpo estava inchado e roxo, e meus olhos estavam vidrados como os olhos de um peixe. Não havia nenhuma dúvida para mim de que eu estava fisicamente morta naquele momento. Até que eu consegui ver, de dentro daquele galpão brilhante onde eu estava, que eles estavam tentando me ressuscitar. Eu consegui ouvir tudo o que eles falavam. Um deles ficava me chamando pelo nome para que eu voltasse e tentasse respirar. "Por favor, volte. Eu sei que você está aqui", eu ouvia ele dizer. Eu já estava há cerca de 30 minutos sem oxigênio. A probabilidade de você estar vivo depois de todo esse tempo é algo perto de zero. De onde eu estava, eu não queria mais voltar para o meu corpo. Eu me lembro bem de que eu havia escolhido ficar onde eu estava. A sensação ali era tão boa que eu não queria voltar para a vida que eu levava na Terra. E eu tive de novo aquela mesma sensação física de ser abraçada, reconfortada, e eu sentia que tudo estava bem. Foi quando os seres me disseram que ainda não estava na minha hora.
e que eu ainda tinha muita coisa para fazer na Terra e que eu precisava voltar para o meu corpo. Então, eu voltei. Simples assim. Quando me dei por mim, eu já estava de volta, sentindo todas as dores e muito enjoo por ter engolido toda aquela água. Quando eu abri os olhos, as pessoas que estavam tentando me ressuscitar ficaram chocados e muito emocionados. Já eu estava péssima, claro, eu tinha acabado de me afogar. Mas eu também tinha quebrado muitos ossos e rompido os vários ligamentos das pernas, e nós estávamos na beira do rio no meio do nada. Meus amigos colocaram meu corpo em cima de um barco e foram me levando bem devagar até a encosta e depois de algum tempo chegamos a uma estrada de terra. Um deles então disse que ia correr para tentar achar um trator ou um cavalo para pedir ajuda. Mas quando chegamos na beira da estrada, justamente naquele ponto, havia uma ambulância. O que, em 1999, no sul do Chile, simplesmente era muito difícil de ser encontrado. Era inexplicável o que aquela ambulância estava fazendo ali parada. Então, depois de algumas horas, eu consegui chegar até um hospital. Mas eles disseram ao meu marido que eu provavelmente morreria naquela noite. Mas eu sobrevivi. Eu fiquei no hospital mais de um mês. Passei por várias cirurgias e foram muitos meses de reabilitação para que eu conseguisse andar novamente. Estatisticamente, eu tinha menos de 1% de chance de sobreviver sem algum dano cerebral. Mas eu não tive nenhum dano e nenhuma sequela no cérebro. Eu me recuperei completamente e eu sou uma mulher absolutamente normal. Amigos, não existe a possibilidade de eu não acreditar que Deus me deu uma segunda chance. Não existe uma forma de eu expressar depois disso todo o amor e toda a gratidão que eu tenho por Ele. Eu não posso dizer que antes do que aconteceu eu fosse uma pessoa religiosa. Assim como eu não consigo explicar o porquê dele ter achado que eu merecia uma segunda chance dentre tantas pessoas no mundo que definitivamente têm uma fé bem maior que a minha. Uma frase feita que eu sempre considerei bastante brega e clichê foi o maior ensinamento que eu pude aprender naquela ocasião e que eu carrego para o resto da minha vida como se fosse o maior lema da minha existência. Viva cada dia como se fosse o último. Você não tem como saber se vai estar vivo amanhã para abraçar aqueles que ama.